A tua peça, ela é bestial, é maravilhosa, é profunda, é uma trajetória que conta essa Fran que começa gorila e vai se despindo para despir esse mundo patriarcal, machista, e termina com uma lição que você deixa para a plateia, para todo mundo. Já aconteceu de, no fim da peça, alguém ir tirar satisfação com você, não gostar, não entender? Eu quero falar primeiro da peça e depois eu quero falar das redes sociais. Perfeito. Primeiro da peça, lá no teatro. A peça já teve em Campinas, um cara que saiu no meio, ele não viu até o final. Ele saiu no meio esbravejando, assim. Eu queria estar lá muito. Eu pensei em contratar alguém pra sempre fazer aquilo, porque foi tão bom, assim, foi tão bom. Eu tava mas assim, o genial que foi na cena anterior ao que eu falo da histeria masculina. E ele foi histérico. Ele saiu falando, eu quero meus 80, era 80 reais o ingresso. Eu quero meus 80 reais de volta. Pô, toma 160, obrigado. Ele foi embora, aí eu fiquei, meu Deus, eu nunca... Tá, foi... Aí eu continuei. E aí a cena Mas você seguinte... fez alguma piada sobre isso na hora? Depois, não? Assim, eu dei uma segurada porque eu sabia que era a cena do histérico. Aí na cena do histérico que eu fiz, e ele gritava, eu quero meus 80 reais de volta. Ai, meu Deus. Aí o público, assim, foi uma catarse. Foi incrível. Eu fiz, gente, precisava sempre ter alguém que levantasse e fizesse isso. E aí tem os caras, por exemplo, quando eu fiz também em Angra, que é um lugar muito conservador, também foi um público muito... Mas assim, de chegar até mim pra falar ali, esse foi o máximo que aconteceu. E uma temporada, eu queria muito ouvir o público, e aí eu fiz bate-papo lá no Rio. E aí o que os caras diziam, mas num lugar meio coitadolândia, assim, que era, sabe, esse lugar meio assim, ai, Fran, eu acho muito violento, eu senti muito medo, você não acha que talvez se você pegar mais leve e tal, não? Aí eu falei, cara, então, você sentiu isso em 1h15. É pra você ter a empatia de que eu sinto, e as mulheres sentem isso a vida inteira. Nossa, eu não senti isso. Eu não me senti violentado Sim. ou exposto. Não me senti. Porque é numa dose... É isso, tem muito humor ali. Eu faço com distanciamento. Sim. Não é impossível. E uma coisa que aconteceu que me tocou muito uma vez, eu tava que agora é Prio, mas era o Teatro XP, e aí, ali na Gávea, e aí, enfim, aquela coisa, né? O teatro lotado, aquele poder da Fran. Quando eu saí, eu fui assediada, tipo assim, por um cara que tava com uma roupa comum, de Rafa, assim. E aí eu fui assediada de um jeito muito violento e ruim. E aquilo aí eu fui pra casa chorar, né? Mas, desculpa, você foi assediada... Ali na praça, sabe? Tipo assim, tava indo comer. Ah, tipo, tá, mas era uma pessoa... Não, mas a minha pergunta era uma pessoa que tava na peça? Não, era um cara aleatório, assim, da rua. Fora, e te assediou logo depois da peça. Logo depois. Eu tava, sei lá, com roupa comum Sim. E tal, e aí... Eu fiquei pensando nisso, e aí me caiu a ficha de falar, caramba, é isso, a Fran é uma utopia. Eu só sou a Fran no palco, eu não sou a Fran. Eu sou a Rafa, que infelizmente, né, assim, enquanto não mudar politicamente, sabe? Eu acho que a arte, ela caminha com a política, né? É política, mas assim, é isso, ainda estão pessoas indo no teatro, pessoas vendo na rede social e outros produtos que estão chegando na TV também, né? Que para questionar isso, mas politicamente a ação em si ainda é muito atrasada. Sabe, é isso, ainda acontece. Você faz a Fran, e agora eu vou partir pra internet, você faz a Fran na internet também, nas redes sociais, em pequenas doses, em pequenas pílulas de constrangimento para o homem hétero. E ali não tem essa trajetória da peça, você não tem uma lição de moral ali o tempo todo, você só vai pequenas apunhaladas, umas pequenas farpas, só dá umas torcidinhas de faca, com frases maravilhosas. Eu lembro de umas que você falou assim, sempre aquela, sempre não, mas a maioria das vezes é aquela coisa da caixinha, né? Da caixinha de perguntas e assim, Fran, estou com o meu namorado e ele tem 31 anos. O que você acha? 31 é velho, já não presta mais, o pau não sobe, 29 no máximo, é a linha de corte e tal. Ali, como é a personagem, eu te conheço, é a personagem, eu acho hilário, eu me divirto demais. Eu já quis muito interagir, botar uns comentários ali. Teve um que você falou assim, ó, homem com mais de 40, o pau não sobe. Não sobe. Não sobe e ó, eu vou dizer pra você, homem, sobe, fica tranquilo. Sobe legal. Ali é uma personagem, é uma brincadeira, sobe super. Rafa, ali as reações
Porque a internet é, assim, Twitter, então, é o chorume da nossa. humanidade. Ali tem gente que acha que que você é a Fran, que eu sou a Fran. e que aquilo é verdade, que você tá dizendo que você tem uma igreja mesmo, né? Porque ela brinca que tem na minha igreja, você não fica se você ficar com um homem com mais de 30. Eu não gosto e tal. Assumir homem feio, várias paradas que não pode. É maravilhoso, é maravilhoso. E as pessoas acham que aquilo é de verdade e comentam, e ali são mais brutais, não são? Muito, não. Eu recebo ameaça de morte. Eu vou fazendo BO. Por causa daquilo, eu fico assim, meu Deus do céu, gente, não é possível que vocês não entendam isso, assim, é bem estranho. E aí uma coisa que eu fiz até um vídeo esses dias, que foram mulheres defendendo os caras nos meus comentários, falando, meu marido tem 50 e ele dá no couro. Não, assim, eu vi várias vezes, eu vejo sempre, porque eu amo ler os comentários. É o melhor parte, é o melhor parte. Eu vejo os comentários e vejo a quantidade de mulher defendendo os caras e falando assim, vou dar um exemplo do que eu vi. Você falando assim, homem feio não serve pra muita coisa. Não tem função social, não tem função social. E aí uma mulher responde assim, olha, discordo, eu acho que não é beleza não é fundamental, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E aí você pensa que quando você vê um homem hétero falando isso sobre uma mulher, você não vê esse corporativismo oposto, né? Do cara falar assim, olha, gente, não é verdade. Claro que Conheço mulheres feias que são maravilhosas. Não vê o homem fazendo isso quando é o oposto, né? Não, é isso. Eu fiz um vídeo falando isso. Falei, gente, esses caras estão, na verdade, fazendo piada de vocês no off. Tipo assim, vocês são o marido de vocês. Teve agora que saiu uma parada que vários maridos que expunham as mulheres nuas em grupos de WhatsApp. A própria esposa. Entendeu? Assim, quando você pensa e fala assim, não, mas o cara é escroto com uma mulher que ele não tem compromisso. Não, com a mãe dos filhos dele. Entende? Então, assim, é um nível de antagonismo, digamos assim, que eu acho que tem muito a ver do movimento, né, da libertação das mulheres ainda ser tão atrasado, é porque as mulheres não se veem como indivíduo. Elas acham que o máximo de poder que elas podem ter é se aliarem a um homem. Entende? Quando elas entenderem que não, que esse cara, pra estar ali, pra merecer essa cumplicidade nossa, eles precisam sim provar pra gente que são aliados, sabe? Isso com ações. É aquela história de não basta não ser racista, você precisa ser antirracista, né? Isso. Então, nesse caso também, falta um pouco mais de comprometimento dos homens em combater a misoginia. A misoginia. Né? Porque não é assim, nossa, não, quando o Daniel Alves estuprou não sei o que, aí eu compartilhei, nananã. Não é isso. É tipo assim, isso também, mas são as pequenas violências, assim. O estupro, ele acontece porque é a cultura do estupro, entende? Não é o ato em si. Tem 1% da cultura do estupro que está no dia a dia, que está nisso, de você... Você vê como isso é naturalizado, por exemplo, quando você ouve aqueles áudios do Robinho falando com os amigos sobre o que tinha acontecido com aquela mulher. Isso. Então, você vê que ele fala daquilo como quem tá falando de uma pelada. É isso. De um jogo de futebol, uma brincadeira. Gente, imagina, ela nem tava vendo de quem era aquela... Gente, e é naturalizado. E é naturalizado. Esse mesmo cara que tá me ameaçando de morte nos meus comentários naturaliza o que ele fez. O Robinho, entendeu? Então, assim, você fica, cara, o problema... E aí também é um ponto, o meu próximo espetáculo eu penso em mexer com religião. Opa! Né, foi só entrar pro porco. Conheço bem essa pauta. Então, porque a ideia é fazer uma trilogia, né? King Kong sobre o patriarcado, a segunda sobre religião e a terceira sobre política. Olha. Eu queria ter essa, e aí ser uma obra completa. Sim. E aí, para essa segunda, eu tenho estudado muito isso, do que, tipo assim, o problema não é a violência para a cabeça dessas pessoas. O problema é quem está exercendo a violência. Sim, entende? Eu não posso, uma mulher não pode. Olha que eu tenho o privilégio de ser uma mulher cis e branca. Também acho que só por isso que eu estou conseguindo falar o que eu estou falando. Entende? Senão eu não ia conseguir. As pessoas não iam me ouvir. Eu acho que eu não estaria lotando teatro. Não, total. Sabe? Então também eu fico conectada onde eu sou privilegiada para poder estar falando desses assuntos. Você não quer trocar, não? Fazer política em segunda e religião em terceiro? Pode ser, né? A religião eu acho que eu vou morrer, né? Pra poder fazer de política, pelo menos. Sim. Não, eu tô falando... Eu tenho lugar de fala por aí, né? Porque a gente levou 3 coquetéis Molotov pela frente por conta de um especial de Natal
né? Sim. Ali, enfim. Mas ali você percebe que não é religião, é homofobia. É só homofobia. Sim. Tem isso, né? É, exatamente. Qual